Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre amplificadores operacionais CMOS. Então, diferente do 741, que é um amplificador operacional de uso geral, a maioria dos amplificadores operacionais CMOS é projetada para ser parte de um circuito VLSI, tá? Um circuito maior. A aplicação restrita a esse fim implica que as especificações podem ser menos rigorosas, a fim de simplificar o circuito e reduzir a área ocupada pelo circuito na pastilha de silício. Tá? O relaxamento de especificação mais importante diz respeito à capacidade de acionamento de carga dos amplificadores operacionais CMOS. A maioria deles são usados para acionar cargas capacitivas de alguns poucos picofarads na pastilha de silício. Portanto, elas têm impedância elevada e a gente normalmente não precisa se preocupar em ter uma impedância de saída baixa. Isso faz com que não seja necessário, como no caso do 741, por exemplo, um projeto cuidadoso do seu estágio de saída. De fato, a maioria dos amplificadores operacionais CMOS não tem baixa impedância no estágio de saída, é uma realidade. Em um circuito VLSI, porém, alguns dos amplificadores são usados para acionar cargas externas, e nesses casos, os amplificadores são normalmente projetados com um estágio de saída do tipo clássico, certo? Bom, vamos falar então de um exemplo de um amplificador operacional CMOS muito usado, tá? Que, como eu disse, não tem essa preocupação de um estágio de saída de baixa impedância para poder acionar uma carga de impedância mais baixa. Então, esse é um tipo de circuito que é usado dentro de circuitos VLSI maiores, onde a carga que a gente vai acionar são cargas de impedância elevada, como cargas capacitivas de poucos picofarads, certo? Então, o circuito ao lado, esse circuito aqui, tá? É a arquitetura popular de um amplificador operacional CMOS, conhecida como uma configuração em dois estágios, certo? O circuito, se vocês forem ver, ele utiliza uma fonte de alimentação simétrica, tá? Usualmente mais ou menos 5 volts, mas pode ser também de mais ou menos 2,5 volts para tecnologias mais recentes que têm tamanho reduzido. Então vejam, o que nós temos aqui, certo? Uma corrente de polarização de referência, IF, certo? É gerada fora do circuito, a gente vai ver isso mais adiante. Aí nós temos um espelho de corrente aqui, ó, formado por Q5 e Q8, tá? Então, a partir de ref, se produz a corrente I, que vai polarizar esse, que é o estágio de entrada, certo? Que é um par diferencial com um espelho de corrente como carga ativa. O segundo estágio é basicamente o transistor Q6, operando na configuração fonte comum, para poder ter um ganho elevado, tendo como carga também uma carga ativa, obtida pelo espelho de corrente entre Q7 e Q8. Tá? Então a gente vê aqui que Q7 e Q8 estão ligados na forma de espelho de corrente, produzindo uma alta resistência no dreno de Q6 e, portanto, levando a um ganho elevado. E por último, a gente tem essa estrutura RC aqui, certo? Que é uma malha de realimentação que tem como objetivo fazer compensação de frequência para garantir a estabilidade do amplificador. Então, vamos passar a análise dele, certo? Falando inicialmente, então, do espelho de corrente formado por Q8 e Q5, né, que fornece uma corrente de polarização ao par diferencial Q1 e Q2. Que é esse aqui, ó. Q2 e Q5, que fornece a corrente de polarização para o par diferencial Q1 e Q2. A razão W sobre L de Q5 é escolhida, né, para manter a polarização desejada do estágio de entrada. O par diferencial de entrada tem como carga ativa o espelho de corrente formado por Q3 e Q4, como já falamos, tá bom? Eles aqui. O segundo estágio, como a gente já disse, consiste em Q6, que é um amplificador fonte comum, certo? Tendo Q7, que forma um espelho de corrente com Q8 como carga ativa. A compensação de frequência é implementada pelo capacitor de realimentação de Miller, CC, que está em série com o resistor, usualmente implementado com um ou dois MOSFETs, tá? Operando na região de triodo. Então aqui, né,
apesar de que aqui no desenho a gente tem um resistor, a gente não usa um resistor de verdade. A gente usa um ou dois MOSFETs operando na região de triodo. Por quê? Porque eles ocupam um espaço muito menor na pastilha de silício do que ocuparia implementar um resistor real, tá bom? Bom, e a função desse resistor a gente vai ver mais adiante, mas também tem a ver com a questão da estabilidade do circuito, assim como o capacitor CC, que está conectado na realimentação da saída para a entrada do segundo estágio, certo? Então, para que ele passe pela questão do efeito Miller. E assim a gente possa usar um capacitor CC menor, que ocupa menos espaço na pastilha de silício. Bom, então vamos começar fazendo a análise do ganho de tensão do nosso amplificador operacional CMOS. Então vejam, supondo um sinal de entrada diferencial V e D aplicado entre as portas de Q2 e Q1. Então aqui a gente vai supor um sinal V e D conectado entre as portas de Q2 e Q1, certo? A corrente I, que é essa que aparece aqui, ó, tá? Ela vai ser dada por V e D dividido por 2GM1. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter aqui, ó, uma corrente desse tipo, uma corrente de sinal, né? Uma corrente de sinal, certo? E essa corrente de sinal, ela vai ver pelo caminho dela a resistência de fonte, 1 sobre GM1, e essa outra resistência de fonte, 1 sobre GM2. Como Q1 e Q2 são casados e estão polarizados com a mesma corrente, então a gente sabe que o GM1 é igual ao GM2, tá? E essa resistência aqui de fonte é igual a essa resistência de fonte aqui, tá? Então a gente vai dividir a diferença de tensão entre as duas portas, certo? Por essas duas resistências, 1 sobre GM1 aqui, 1 sobre GM2 aqui, e isso vai me dar o valor da corrente I, como a gente tem aqui nessa expressão, tá? Então eu posso reescrever essa expressão como sendo GM1, que multiplica V e D sobre 2. Ora, VO1, portanto, certo? A gente vai ver aqui agora, porque como eu tenho um espelho de corrente aqui, essa corrente I que vem por aqui, ela vem aqui pelo dreno de Q3. Como Q3 e Q4 estão ligados na forma de um espelho de corrente, também desce por aqui uma corrente I, né, igual a essa aqui, ó, certo? Só que como aqui a corrente flui nesse sentido, então tem uma corrente I aqui para cima e aqui a corrente I para baixo. Então, obviamente, né, pela lei dos nós aplicada aqui, vem daqui duas vezes I, para que um I desça e outro I suba, certo? Então, a minha tensão de saída VO vai ser pegar essa corrente 2I e multiplicar pela resistência que eu tenho entre o terminal de saída e o terra. E qual é essa resistência que eu tenho? Vai ser a resistência de saída devido a Q2, em paralelo com a resistência de saída devido a Q4, ou seja, RO2 e RO4, tá? Então, esse 2 aqui, substituindo, aliás, né? No lugar de ir colocando essa expressão aqui, então tá aqui, ó, esse 2 cancela com esse 2, e eu vou ter que o ganho, né, o V e D vem para cá dividindo por denominador, né, então eu vou ter que VO1 dividido por V e D, que é o ganho do primeiro estágio, vai ser dado por menos GM1 RO2 em paralelo com RO4. Bom, vamos em frente, tá? O segundo estágio, como a gente já falou, é um amplificador fonte comum com carga ativa. Logo, o ganho do segundo estágio vai ser GM2, né, que multiplica a resistência RO6 por RO7. Né? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Então, ó, é a tensão de saída nesse ponto, né? Então, vai ser o GM6 que multiplica a resistência, né, que vai ser vista, tá, no paralelo entre a resistência de saída de Q6, RO6, e a resistência de saída de Q7, RO7. Ok? Então, na verdade, aqui eu tenho, né, vou obter aqui essa expressão aqui, aliás, desculpa, menos GM6, RO6 em paralelo com RO7, tá? Então, quem é o ganho total? Vai ser o produto do ganho do primeiro estágio com o ganho do segundo estágio.
Substituindo então as expressões para A1 e A2, eu vou ter GM1 vezes GM6, RO2 em paralelo com RO4, que multiplica RO6 em paralelo com RO7. Bom, pessoal, agora vamos estudar a resposta e frequência desse amplificador operacional CMOS que a gente está estudando, certo? Então vejam, para entender o efeito do resistor R em série com o capacitor CC, considere primeiro a situação sem R, tá? Então a gente vai considerar primeiro esse circuito aqui, em que não tem o resistor R, ou seja, a gente vai desprezar nessa primeira análise o efeito desse resistor aqui, a gente vai supor que ele não existe, certo? Então, levando isso em consideração, sendo GM1 a transcondutância do estágio de entrada, né, GM1 que é igual a GM1 minúsculo, que é igual a GM2 minúsculo, né, já que os transistores Q1 e Q2 são casados e estão polarizados com a mesma corrente. R1 é a resistência de saída do primeiro estágio, então R1 é igual a RO2 em paralelo com RO4, como nós vimos anteriormente. C1 é a capacitância total da interface entre o primeiro e o segundo estágios. GM2 é a transcondutância do segundo estágio. Então, GM2 é igual à transcondutância do transistor Q6, ou seja, GM6. Tá? R2 é a resistência de saída do segundo estágio, que a gente viu que R2 é igual a RO6 em paralelo com RO7. E C2 é a capacitância total do nó de saída do amplificador operacional. Como C2 inclui a capacitância de carga, ela é usualmente muito maior do que C1. Tá? Bom, mesmo a gente considerando que a capacitância de carga é baixa, normalmente ela é maior do que a capacitância C1, certo? Bom, a análise desse circuito, que pode ser vista na seção 8.11 de realimentação, mostra que os dois polos são dados por ômega-P1, que é igual a 1 sobre GM2 R2 CCR1, e o polo ômega-P2, que é dado por GM2CC, dividido por C1 vezes C2, mais CC, que multiplica C1 mais C2. Ora, o primeiro polo ômega-P1 é devido à capacitância Miller. E qual é esse valor? Vai ser 1 mais GM2R2, que multiplica CC, tá? Que é aproximadamente igual a GM2R2, que multiplica CC, já que esse termo aqui, né, esse termo aqui é muito maior do que o 1, dá para desprezar ele, certo? Essa capacitância resultante aqui é muito maior do que a capacitância C1, tá? E que está interagindo com R1. Então, a gente pode desconsiderar o efeito de C1, considerando que essa aqui é muito maior. Para fazer ômega-P1 dominante, deve ser escolhido um valor para CC que resulte em um ômega-P1 que, ao ser multiplicado pelo ganho CC do amplificador operacional a zero, forneça a frequência de ganho unitário ômega-T desejada. Tá? Bom, o valor de ômega-T é usualmente escolhido para ser menor do que as frequências dos polos e zeros não dominantes, visando garantir a estabilidade do amplificador operacional. Portanto, A0 vezes ômega-P1 é igual a ômega-T, aí a gente vai substituir aqui os valores de A0, né, que é GM1R1 vezes GM2R2. Isso aqui, tá? Na hora de calcular o valor, eu preciso substituir ômega-P, que está aqui, ó, ômega-P1. Então, eu vou botar aqui essa expressão para ômega-P1, e a gente vê que GM2 cancela com GM2, que R1 cancela com R1, R1 cancela com R1, R2 cancela com R2, o GM2 já cancelou, e aí sobra, basicamente, GM1 no numerador, né, e CC no denominador, que é a frequência ômega-T, tá? A capacitância Miller também introduz um zero no semiplano direito da função de transferência do amplificador. No caso do 741, não se deu importância a esse zero, porque ele estava em uma frequência muito alta,
mas esse não é o caso do amplificador CMOS que a gente está estudando agora, tá? Usando o circuito anterior para análise, deseja-se calcular o valor de S para o qual V0 é igual a zero. Então, fazendo V0 igual a zero, a corrente CC torna-se SCCVI2, tá? No sentido indicado no circuito. É só a gente ver aqui, ó. Se eu considero V0 igual a zero, é como se eu tivesse um terra aqui. Então, essa corrente que passa por aqui é dada por essa tensão, certo? Dividido pela impedância associada ao capacitor CC. Portanto, dá essa equação que a gente está vendo aqui, tá? SCC a impedância é 1 sobre SCC. Então, quando eu faço VI2 dividido pela impedância, fica SCC que multiplica VI2, tá? Além disso, com VO igual a zero, não haverá corrente por R2 e C2. Então, uma equação nodal na saída fornece que SCCVI2 vai ser igual a GM2VI2, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu considero isso aqui igual a zero, não vai passar corrente nem por aqui, nem por aqui. Então, a corrente que vem por aqui é igual a essa corrente que vem por aqui. E é isso que ele está igualando aqui, né? Cadê que eu perdi? Está aqui, ó. SCCVI2 é igual a GM2VI2. Ou seja, o zero está na frequência S, dada por GM2 dividido por CC. Como em amplificadores do tipo CMOS, GM2 é da mesma ordem de grandeza de GM1, a frequência do zero será próxima de ωt, tá? Porque aqui é a frequência do zero, GM2 sobre CC. E olha quem é o valor de ωt. GM1 sobre CC. Como GM2 e GM1 são da mesma ordem de grandeza no caso de amplificadores CMOS, ωt está na mesma frequência do zero, desse zero que aparece, tá? Então, como esse zero está no semiplano direito, tá? O deslocamento de fase que ele introduz reduzirá a margem de fase e isso vai prejudicar a estabilidade do amplificador. No caso de amplificadores operacionais com transistores bipolares, esse problema não ocorre porque normalmente GM2 é bem maior que GM1 e o zero fica em uma frequência bem mais elevada do que ωt e, portanto, não afeta a margem de fase na vizinhança de ωt, certo? Não, perdão, não afeta a fase na vizinhança de ωt e, portanto, não afeta a margem de fase, certo? Esse problema do zero, no caso dos amplificadores CMOS, pode ser resolvido com a inclusão de R em série com CC. Então, agora a gente vai introduzir o R e vai voltar para o circuito que apareceu lá no começo, certo? Então, é o mesmo circuito que aparece aqui, tá? Só que agora com o resistor colocado aqui, representando agora, fielmente, essa malha de realimentação aqui, tá bom? Então, agora, vejam. Agora a gente vai analisar esse circuito aqui. Então, olha, para encontrar a nova posição do zero na função de transferência, faça de novo VO igual a zero. Então, a gente vai fazer VO igual a zero. Então, vou ter outra vez um terra aqui. E outra vez essa corrente aqui vai ser essa tensão dividido por essa impedância. Então, quem vai ser a corrente CC? Vai ser VI2 dividido por R mais 1 sobre SCC. E a equação nodal na saída, porque outra vez não vai ter corrente nem por aqui nem por aqui. Então, essa corrente vai ser igual a essa corrente. Então, eu vou ter que a equação nodal da saída vai produzir VI2 dividido por R mais 1 sobre SCC igual a GM2VI2. Então, esse VI2 cancela com esse. E a gente vai obter, então, que o S, resolvendo para S, né, vai ser igual a 1 sobre CC, 1 sobre GM2 menos R. Então, se a gente fizer R igual a 1 sobre GM2, aqui, eu consigo colocar o zero no infinito, tá? Porém, uma opção ainda melhor é fazer R maior do que 1 sobre GM2, porque se eu fizer o R maior do que 1 sobre GM2, então isso aqui vai dar negativo, em vez de dar zero. E aí, o que acontece nesse caso é que a gente move o zero para o semiplano negativo, de modo que a fase produzida pelo zero se soma à margem de fase, contribuindo assim para a estabilidade
do amplificador operacional. Tá? Mesmo com a inclusão de R, ainda persiste um outro problema. A frequência do segundo polo ômega P2 não é muito maior do que ômega T. Logo, o segundo polo introduz um deslocamento de fase significativo, que reduz a margem de fase do amplificador operacional. Para a gente verificar isso claramente, considere então, considere o caso em que C2 e CC são muito maiores do que C1, o que normalmente é verdade, certo? Assim, a equação do segundo polo pode ser aproximada por ômega P2 aproximadamente igual a GM2C2. Vamos dar uma olhada na equação original dele aqui atrás? Cadê? Onde está ômega P2? Está aqui, ó. Essa é a expressão para ômega P2. Se a gente considerar, certo, que CC e C2 são muito maiores do que C1, veja, esse produto aqui, tá? Onde CC, né, é multiplicado por C1 mais C2, é muito maior do que esse produto aqui, onde C2 é multiplicado por C1, que é pequeno. Então, eu posso desprezar esse termo. Quando eu desprezo esse termo, aí eu fico com isso aqui apenas, ó. Agora, vamos olhar só para esse pedaço aqui. Eu tenho C1 mais C2. Se eu estou dizendo que C2 é muito maior do que C1, eu posso desprezar C1 aqui. Então, meu denominador vai ser CC vezes C2 e o numerador vai ser GMCC. Então, quando eu cancelar esse CC com esse, vai ficar basicamente GM, aqui, ó, vai ficar GM2CC, certo? Que é o valor que a gente obteve aqui aproximado. Cadê ele? Está aqui, ó, GM2C2, desculpa, eu falei GM2CC, vamos corrigir. Então, cadê? Pronto. Né? Porque esse CC cancela com esse, o C1 eu já matei, então vai ficar GM2, agora aqui, ó. GM2C2, certo? Desculpem o equívoco. Então, a gente vai ficar com ômega P2 aproximadamente igual a GM2C2. Como o amplificador operacional CMOS, tá? Como para ele, GM2 é da ordem de grandeza de GM1, se C2 for da mesma ordem de grandeza de CC, ômega P2 vai ter um valor próximo de ômega T. Por quê? Ômega T é GM1 sobre CC. Então, se CC é da mesma ordem de grandeza que C2 e GM1 é da mesma ordem de grandeza de GM2, ômega T, né? Isso aqui seria ômega T, vai ser da mesma ordem de grandeza que ômega P2, certo? Esse problema ele pode ser minimizado se a gente aumentar o valor do capacitor de acoplamento CC, e com isso a gente vai diminuir o ômega T. Então, veja, não tem como eu evitar muito o problema, né, de ômega P2, porque ele depende de C2, certo? Então, é como se isso impõe o limite para a minha frequência de ganho unitário. Então, eu tenho que reduzir a largura de faixa do meu amplificador operacional para poder evitar que o segundo polo reduza a margem de fase, tá, e afete a estabilidade do amplificador operacional. Então, a gente passa a ter que ter uma restrição de largura de faixa para poder garantir a estabilidade, certo? Bom, uma vez que a gente já estudou isso, vamos falar agora sobre o slew rate, tá? O amplificador operacional CMOS em 2 estágios consiste em um amplificador de transcondutância no primeiro estágio, seguido por um amplificador de ganho elevado com a rede RC de compensação de frequência na realimentação. A gente já viu, né? Então, se o R for desprezado, o amplificador CMOS pode ser representado pelo circuito equivalente usado para o 741, sem o estágio de saída. Tá? Por que sem estágio de saída? Porque esse amplificador em 2 estágios não tem estágio de saída. Então, aqui a gente coloca o quê? Um modelo do segundo estágio do amplificador operacional CMOS como sendo um integrador ideal, tá? Usando esse capacitor CC aqui. De forma análoga à análise conduzida anteriormente para o 741, ao aplicar uma grande variação na entrada diferencial, como no exemplo do degrau unitário de um buffer, né, o modelo de pequenos sinais não se aplica, certo?
e um dos ramos do amplificador diferencial de entrada conduz toda a corrente, enquanto que o outro ramo vai estar cortado. Certo? Com isso, a corrente de saída do primeiro estágio é a corrente total do par diferencial de entrada. E o slew rate é dado pela mesma expressão que a gente estudou na aula anterior para o caso do 741. Ou seja, o slew rate vai ser 2 vezes a corrente de polarização I dividido pelo capacitor CC. Certo? Considerando que GM1, que é igual ao GM do transistor 1, é igual a 2I nesse caso, porque a corrente passa toda por ele, né? Então a corrente de polarização dele é o dobro, já que o outro estágio, o outro lado, o outro ramo do par diferencial está cortado. Então eu vou ter que, né, GM1 vai ser 2I dividido por VS, pelo módulo de VGS 1 menos VT, tá? E considerando que ωt é igual a GM1 sobre CC, a gente pode escrever que GM1 é igual a ωtCC, que por sua vez vai ser igual a 2 vezes I dividido pelo módulo de VGS 1 menos VT, e, portanto, a gente pode obter o valor CC, jogando ωt para lá, dividindo, como sendo 2I dividido por ωt, VGS1 menos VT, certo? Ora, o slew rate é 2 vezes a corrente dividido por CC. A gente tem uma expressão aqui para CC, dada por isso aqui. Então, a gente vai colocar 2 vezes I, e no lugar de CC, a gente vai botar essa expressão aqui, ó, aqui no denominador. Então, esse 2i cancela com 2i, e isso aqui vai para o numerador, do jeito que está mostrado aqui, ó. Então, o slew rate vai ser ωt que multiplica VGS1 menos VT, que é a tensão efetiva do transistor, certo? Então, o slew rate é obtido por essa expressão. Ou seja, né? Ou seja, para um dado ωt, o slew rate é dado pela tensão efetiva na qual os transistores do primeiro estágio operam. Aumentando a tensão efetiva, a gente consegue aumentar o slew rate, fazer com que o amplificador operacional responda mais rápido, a um degrau. Tá? Bom, para uma dada corrente de polarização I, um maior valor de V efetivo pode ser obtido se forem usados MOSFETs canal P. Por quê? Tá? Isso se deve ao fato de que o K dos MOSFETs canal P é menor, devido à menor mobilidade dos portadores de carga positiva, certo? E para se obter uma mesma corrente de polarização, é necessário um valor maior de tensão efetiva. Esta é a razão importante para o uso de MOSFETs canal P no estágio de entrada de um amplificador operacional CMOS. Ou seja, melhorar o slew rate. Tá? Outra razão é que, usando no segundo estágio um MOSFET canal N, pode-se obter um valor de GM2 maior que GM1. Tá? Então, o GM1, que está associado ao MOSFET canal P na entrada, fica menor do que o GM2, o que resulta em uma frequência maior para o segundo polo e permite que a gente use um maior valor de ωt sem reduzir a margem de fase e afetar a estabilidade do amplificador operacional. O preço pago é que a redução de GM1 implica menor ganho CC. Claro, né? Sempre tem que ter um preço a pagar, o lençol é sempre curto, né? Bom, comparando a relação do slew rate e ωt do amplificador operacional CMOS com a de um amplificador operacional com transistor bipolar, a gente verifica, porque lá no bipolar, né, aparecia uma relação de 4VT, né, de 4VT. Então, a gente via que o slew rate era igual a 4VT ωt, mostrando que o slew rate era da ordem de 10% do ωt, tá? Porque 4VT, VT é 25 vezes 10 elevado a menos 3, normalmente, né, a tensão térmica, então dá 0,1. Então, a gente tinha que o slew rate era da ordem de 0,1 ωt, portanto 10%. E aqui agora a gente já vê uma coisa diferente.
a gente vê, ó, que o slew rate é ômega t que multiplica no lugar de 4VT, multiplica V efetivo, tá? E, normalmente, a tensão efetiva é bem maior do que 0,1 volt. Com isso, tá, a gente vai ter que os amplificadores operacionais CMOS, eles têm um slew rate maior do que os amplificadores operacionais com transistores bipolares, considerando uma mesma frequência de ganho unitário, certo? Então, isso é uma vantagem dos amplificadores operacionais CMOS. Bom, para finalizar, a gente vai falar agora, né, sobre o circuito de polarização que estabiliza a GM. Então, vejam, o circuito que será estudado tem a propriedade de prover uma corrente de polarização cujo valor é independente tanto da fonte de tensão quanto da tensão de limiar do MOSFET, certo? Além disso, as transcondutâncias dos transistores polarizados por esse circuito têm valores que são determinados por um único resistor e pelas dimensões do dispositivo. Então vejamos. O circuito mostrado ao lado, tá, consiste em dois transistores deliberadamente descasados, Q12 e Q13, certo? Com Q12 usualmente 4 vezes mais largo do que Q13, certo? Então Q12 normalmente é bem maior do que Q13, certo? Um resistor RB é conectado à fonte de Q12. Como será mostrado, o valor de RB deve ser preciso e estável, pois ele determina o valor tanto da corrente de polarização IB quanto da transcondutância GM12, certo? Em muitas aplicações, RB deve ser um resistor colocado fora da pastilha. Então, é como se você tem um circuito integrado e tem dois terminais. Um dos terminais é esse aqui e o outro terminal é esse aqui. E aí você conecta o resistor do lado de fora do circuito integrado entre essas duas perninhas do circuito integrado, certo? Bom, de modo a minimizar o efeito da modulação do comprimento do canal de Q12, é incluído um estágio cascode formado pelos transistores casados Q10 e Q11. Então, está aqui, ó, Q10 e Q11 é um estágio cascode, tá? Para reduzir o efeito da modulação do canal de Q12. Finalmente, há um espelho de corrente, canal P, formado pelo par de dispositivos casados Q8 e Q9, sendo que o Q8 que aparece aqui, a gente já vai ver, é o mesmo do circuito do amplificador operacional CMOS de 2 estágios, certo? Então, eu tenho aqui, ó, esse espelho de corrente com transistores canal P, Q8 e Q9. Esse Q8 que está aqui é o mesmo Q8 que aparece aqui, ó. Vamos voltar lá para ver. Está um pouquinho longe, mas a gente já chega. Está aqui, ó, Q8. Esse Q8 é o mesmo Q8 que está lá, tá? Aqui, apesar de que aqui ele tá desenhado virado para um lado e lá embaixo ele está desenhado como na posição de Q5, mas é o mesmo Q8, certo? Então vamos voltar para lá. Está aqui o Q8, ó. Lá ele aparecia desenhado, né, como se fosse assim. Poxa vida, peraí, como é que é? Deixa eu desenhar do jeito que está lá. Lá ele aparecia assim. Tá? Mas também era Q8 lá, do mesmo jeito que aqui. Apesar de que aqui ele está virado para um lado e aqui ele está virado para o outro. O que importa é que a corrente vai para a polarização do resto do amplificador operacional CMOS de 2 estágios que a gente está estudando. Tá? Bom, vou apagar isso aqui que não vai precisar. E vamos em frente. Bom, esse espelho de corrente formado por Q8 e Q9, ele replica a corrente B de volta para Q11 e Q13, bem como provê uma linha de polarização para Q5 e Q7 no circuito do amplificador operacional CMOS. Tá? Então está aqui, ó. O IB, que está aqui, né? Ele vem para cá também, por conta desse espelho de corrente aqui,
e daqui sai a linha de polarização para Q5 e Q7. Vamos voltar lá de novo, mesmo estando longe. Cadê? Tá aqui, ó. Ele vem para Q5 e Q7, que estão em espelho de corrente com Q8. Daqui de Q5 sai a corrente de polarização do primeiro estágio, e de Q7 sai a corrente aqui para o segundo estágio formado por Q6. Certo? Bom, o circuito opera da seguinte maneira. O espelho de corrente Q8 e Q9 leva Q13 a conduzir uma corrente igual a Q12. Isto é IB. Tá? Então, veja, Q12 está produzindo uma corrente, certo? Esse aqui é um estágio cascode, então esse aqui eu tenho uma fonte de corrente cascode, tá? E aqui eu tenho um espelho de corrente, tá? Então o IB que desce por aqui, que é o que vai passar por aqui, vai vir por aqui, é o mesmo IB que desce por aqui e vai passar por esse ramo aqui também por conta desse espelho de corrente formado por Q9 e Q8. Tá? Então, a partir daí, eu posso escrever que IB vai ser igual a 1 meio de μNCox, W sobre L do transistor 12, VGS 12 menos VT ao quadrado, tá? Então, isso aqui é a expressão da corrente para o transistor 12, e aqui é a expressão da corrente para o transistor 13, tá? Então, a gente vai ver que, apesar desse transistor ser 4 vezes maior que esse, a corrente dos dois é igual por conta desse espelho de corrente aqui em cima. Então, eu posso igualar a expressão da corrente por Q12 e a expressão da corrente por Q13. Do circuito, eu posso ver que VGS 13 é igual a VGS 12 mais RB e B. É só olhar aqui, ó. A tensão daqui para cá, que é VGS 13, é igual a VGS 12 mais RB e B, tá? Que é o que está aqui, ó. Subtraindo-se VT de ambos os lados da equação anterior, né, ou seja, daqui, tá? E usando as equações para IB, né, para substituir VGS 12 menos VT e VGS 13 menos VT, resulta nessa expressão aqui, ó, que é meio grande para eu ficar lendo termo por termo, certo? Essa expressão, por sua vez, ela pode ser rearranjada para obter essa expressão outra aqui, evidenciando o valor de IB, tá? De onde se nota que o valor de IB é determinado pelas dimensões dos dispositivos e por RB. Então, aqui eu tenho as dimensões do transistor 12, as dimensões do transistor 13, certo? E aqui eu tenho o valor de RB. Tá bom, aqui também aparecem as dimensões do transistor 12. Além disso, a equação anterior pode ser rearranjada para obter uma expressão para a gente calcular RB. Então, aqui foi IB em função de RB, e aqui RB em função de IB. Obviamente aparece outra vez as dimensões dos transistores, né, do 12, do 13 e tal. Bom, sendo que essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui é igual a GM12, certo? Então, GM12 pode ser escrito como sendo 2 sobre RB, que multiplica essa expressão aqui, que é ômega W sobre L do transistor 12 dividido por W sobre L do transistor 13, tira a raiz quadrada menos 1, que multiplica 2 sobre RB. Ou seja, GM12 é dado por RB e pela relação entre as dimensões de Q12 e Q13. Além disso, como o GM de um MOSFET é proporcional a IDW sobre L, raiz quadrada disso, né? Cada transistor polarizado pelo circuito apresentado, ou seja, cada transistor cuja corrente de polarização seja derivada de IB, terá um valor de GM que será um múltiplo de GM12, certo? Especificamente, o iésimo MOSFET canal N, GMI, né, vai ser igual a GM12, raiz quadrada, né, de IDI, que é do MOSFET número I, W sobre L, também do transistor I, dividido por IB, W sobre L, 12. Tá?
E o iésimo MOSFET canal P vai ter uma expressão parecida, tá? Só que essa expressão aqui é um pouquinho diferente aqui dentro, mas continua dependendo das dimensões do transistor I e das dimensões do transistor 12. Finalmente, note que o circuito proposto entrega uma realimentação positiva e, portanto, deve-se tomar cuidado no seu projeto para evitar um funcionamento instável, tá? A instabilidade é evitada fazendo-se Q12 maior que Q13. Como a gente falou no começo, Q12 normalmente é 4 vezes maior que Q13, justamente para prevenir essa instabilidade. No entanto, algumas formas de instabilidade ainda podem ocorrer, isto é, o circuito pode operar em um estado estável, no qual todas as correntes sejam zero, né? Para retirá-lo desse estado, é necessário injetar corrente em um dos seus nós para disparar sua operação. Bom, pessoal, com isso a gente termina a análise, né, do circuito desse amplificador operacional CMOS de 2 estágios e encerramos a matéria de eletrônica 2. Agradeço a todos pela atenção e até outra oportunidade. Tchau.